Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. E não é qualquer vídeo não, é um vídeo que vocês têm me pedido muito mesmo. Aliás, é por isso que eu comecei o vídeo assim toda esquisita, né? Só com o meu olho feito aqui, porque o restante nós vamos fazer juntas agora, que é o nosso curso de maquiagem online, gente. Uma das coisas que vocês mais estavam me cobrando, porque até então, no primeiro semestre, eu estava ali todas as sextas-feiras postando aula do curso de maquiagem online. Então, pra quem não me acompanha desde o começo do ano e não sabe que eu tenho esse curso de maquiagem aqui no canal, tem uma playlist inteirinha aqui no canal, gente. E o de 2018, eu resolvi fazer uma coisa pra vocês mais completinha, assim, um pouco mais profissional, tá? E eu dei essa pausa quando eu tive que ir no meio do ano para o Brasil e ficar lá por meses. Lá ser muito difícil eu gravar assim com uma certa tranquilidade que eu preciso pra poder ensinar vocês. Acabou que lá no Brasil eu só ministrei uma aula e desde que eu cheguei é o que vocês mais têm pedido. E gente, acreditem, assim como vocês, eu também estava muito angustiada pra voltar logo com essas aulas aí, né? Finalmente estamos aqui pra dar continuidade. Então, se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo a playlist com todas as aulas de 2018 de pele, onde a nossa última aula foi a respeito de contorno, bronzer e contorno. E a próxima aula, né, que acabou não acontecendo, que está acontecendo agora, a gente começaria a falar de contorno de nariz e iluminação, gente. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora, por isso que eu estou com a minha pele sem maquiagem nenhuma. Gente, o contorno e a iluminação já foi falado pra vocês em outras aulas e acho que vocês escutam muita repetição aí na internet, que é aquela coisa de que a iluminação é o que reflete, é o que traz pra frente e o contorno é o que esconde, é o que escurece e deixa aquilo que a gente não quer em evidência escondido, né? Na teoria dá pra entender, só que na prática eu sei que é um pouco mais complicado de entender. Então, eu prefiro explicar essa aula pra vocês já diretamente na prática. E eu estou, gente, com o meu rosto, exceto os olhos está completamente maquiado, mas o restante do rosto inteirinho eu estou sem nenhuma maquiagem, tá? A única coisa que tem aqui é os cuidados com a pele normal e eu apliquei um pouquinhozinho só de primer aqui na minha testa pra esconder a região dos poros, que nós já falamos sobre isso lá atrás, e aqui nessa região, mas foi bem pouquinho porque eu não queria sumir com os meus traços do rosto, nem com o primer assim, que ele dá aquela esbranquiçadinha, pra vocês poderem enxergar exatamente o que eu tô querendo dizer pra vocês. E essa aula, gente, nós vamos fazer o contorno e a iluminação, na verdade na próxima, porque essa aula vai ser dividida em duas partes, porque tudo que eu tenho pra falar pra vocês não vai dar pra ser falado em uma aula só, por isso que eu vou dividir ela em duas partes. Então eu quero explicar pra vocês bem direitinho e eu não apliquei nem a base. Por que que eu não apliquei a base, gente? Porque quando a gente aplica a base no rosto pra esconder os nossos defeitinhos, acaba que ela esconde mesmo, né, gente? E esconde também um pouquinho dos nossos traços naturais do nosso rosto. E se eu fizesse isso, se eu aplicasse a base no meu rosto, eu já ia esconder um pouco com os meus traços, e isso ia dificultar um pouco de vocês enxergarem. Então, eu decidi fazer a aula de hoje de contorno e iluminação sem a base, fazendo eles diretamente na minha pele, tá certo? Então, eu vou começar, gente, pela iluminação, e eu vou usar aqui essa camuflagem aqui da Maquiê, da marca Maquiê, que já tem resenha delas aqui no canal, gente, que são maravilhosas, eu realmente amo. E eu vou pegar essa corzinha aqui mais clara, que é a cor Vanilla. Já vou diluir aqui dentro dela mesmo, gente. Tô usando o diluidor da Mislari, que eu gosto bastante também, dentro do potinho mesmo, tá? E eu vou fazer aqui da seguinte forma. Eu vou pegar um pincel fininho, não precisava ser tão fino. Achei aqui um menos fino, vou usar esse aqui, que ele tem a pontinha um pouquinho mais grossa, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou pegar esse pincel, vou pegar aqui essa camuflagem Vanilla, que acho que vocês já ouviram várias outras pessoas falando que quando a gente vai fazer a iluminação a gente tem que usar uma tonalidade mais clara que a cor da nossa pele. Isso porque a gente precisa criar um contraste com a parte que a gente vai escurecer, com a nossa pele e com a parte que a gente vai clarear, com a nossa pele e com a parte que a gente vai escurecer, tá? Então é por isso que o corretivo, a parte que a gente vai iluminar, tem que ser mais clara, porque se não for, ela não vai destacar, né? Então ela tem que ser mais clara que a nossa pele.
E aí eu vou fazer o seguinte, gente. Desse lado de cá, eu vou mostrar pra vocês exatamente os contornos naturais do meu rosto. Exatamente do jeito que eles são, tá? Tá vendo? Ó, eu tenho uma olheira que termina bem aqui, ó. Eu estou contornando aqui ao redor da minha olheira, desse lado. Aí aqui eu vou riscar aqui exatamente o contorno do meu nariz, onde termina aqui o ossinho do meu nariz, que termina bem por aqui, aqui assim. Aí eu vou contornar o meu nariz aqui, exatamente do jeito que ele é. Vou contornar aqui, ó, o meu bigode chinês com ele, ó. Esse aqui é o meu contorno. E eu vou contornar aqui, ó, esse fundinho, que é o fundinho natural dele, ó, que já existe um contornozinho natural, que depois a gente só reforça no formato que a gente quiser quando a gente faz o contorno. Em cima dele, eu vou fechar aqui, ó, um triângulo, tá? Que aqui essa parte de baixo seria o contorno, pra vocês poderem enxergar o formato do meu rosto, ó. Tá? E aí vou fechar aqui, ó, desse lado, que isso aqui ficou praticamente o contorno da minha bochecha toda, né? Até as minhas têmporas, porque a minha bochecha mesmo, né? Que é essa parte aqui redonda, essa é a parte da nossa bochecha, ó. Onde termina mais ou menos a sobrancelha. A minha bochecha é mais ou menos isso aqui. Pra vocês não confundirem, eu estou contornando com a cor clara, só pra vocês poderem enxergar o formato real, porque o branco destaca, né, gente? O claro destaca. Se eu fizesse isso com uma cor escura, vocês não estariam conseguindo enxergar isso tão bem na câmera, né? Deixa eu fazer até um pouquinho mais forte, pra vocês poderem enxergar melhor aqui, ó. Meu bigode chinês e tal. E o meu contorno, minha olheira continuou bem aqui, tá? E eu vou aproveitar também, gente, e fazer aqui no nariz também, ó, tá vendo? Eu tenho uma voltinha bem aqui, ó, no meu nariz, uma bolinha, que acho que vocês conseguem ver aqui desse lado, porque fica mais escuro, né? Então eu vou salientar ela aqui, esse contorno com ela, e aqui, ó, onde termina a binha do meu nariz. Então a única coisa que eu fiz aqui foi contornar com um pincelzinho bem fininho, desenhar aqui exatamente os traços do meu rosto. E do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa, só que completamente diferente, tá? Eu vou fazer o mesmo contorno desse lado, só que ao invés de salientar todos os meus traços naturais que eu acabei de desenhar aqui pra vocês, eu vou desenhar do jeito que eu realmente gostaria que fosse. Vou começar aqui pelo meu bigode chinês, certo? O meu bigode chinês, eu tenho a impressão que às vezes isso é coisa da minha família toda é assim, que ele acaba sendo pra baixo aqui demais, sabe? Se eu pudesse, eu deixaria ele assim um pouquinho mais pra cima, porque é da minha família a gente ter assim aquela bochecha meio que de bulldog, sabe? Então, como eu não quero dar destaque pra essa bochechinha aqui de bulldog, então ao invés de eu fazer o risco certinho aqui do meu bigode chinês, eu vou fazer um risco aqui, ó, como se ele realmente fosse um pouco mais pra cima. Não tão pra cima assim, né, Sandra? Um pouquinho mais pra baixo. Vamos fazer uma linha mais paralela a ele aqui, ó, tá vendo? Só que não exatamente em cima dele. Por quê? A partir do momento que eu fiz isso, gente, ele já não tá mais em tanto destaque como ele estava antes de eu fazer esse risco aqui. Então, eu acho que se vocês olharem pra mim agora, vocês vão ver... Vocês me perdoem de eu ficar olhando pra lá, gente, não diretamente pra câmera, porque eu tenho que ver exatamente o que eu tô fazendo e como tá aparecendo pra vocês, pra poder explicar, tá? Então, ao invés de ficar olhando aqui pra vocês, eu vou ficar olhando pra lá pra poder ver o que vocês vão ver depois. Então, eu tenho certeza que no momento que vocês estão vendo essa imagem minha aí no rosto, ao invés de vocês estarem prestando atenção nesse meu bigode chinês, que é o destaque, digamos assim, do meu rosto, né, da minha bochecha, que é o formato real, vocês vão estar prestando mais atenção, ó, nessa linha aqui que eu desenhei, que é mais clara, que é um pouco mais paralela a ele, que é um pouco mais pra cima, do que exatamente como ele é. Aqui, ó, bem pra baixo, tá vendo? Então eu desenhei ele aí um pouco mais pra cima. Ao invés de contornar igual eu fiz aqui, ó, que eu contornei exatamente o formato do meu nariz, eu queria que o meu nariz ele fosse um pouquinho mais fino do que ele realmente é, tá? Por isso que eu ainda não ensinei a técnica de contorno do nariz, porque a técnica de contorno do nariz tem tudo a ver com a iluminação. Então, se você não acertar na iluminação, você não vai conseguir fazer depois só o contorno do nariz. Então, ao invés de desenhar aqui, ó, o meu nariz, que esse é o formato do meu nariz, tá, gente? Meu nariz, ele termina exatamente aqui. Eu tô obedecendo aqui o osso dele, que termina bem aqui. Então, esse aqui é o formato do meu nariz. Só que eu não quero que o meu nariz seja tão larguinho assim, dar um destaque pra ele ficar assim tão largo. E, gente, só o contorno, que é aquilo que a gente vê na internet todos os dias, ele não vai fazer isso por si só. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um destaque aqui, ó,
pra dentro, como se esse osso aqui, ele ao invés de terminar aqui, ó, que foi onde eu contornei desse lado, como se ele terminasse aqui um pouco mais para dentro do que ele realmente é. Então, uma vez que eu estou pintando aqui, ó, toda essa partezinha que faz parte do osso do meu nariz, eu estou dando a impressão, que eu acho que já é bem nítido vocês verem esse desenho aí na tela, dando a impressão que eu estou desenhando essa parte clara onde eu gostaria que o osso do meu nariz acabasse. Eu não queria que tivesse essa voltinha aqui mais larguinha, tá vendo? Essa técnica é muito utilizada, gente, para maquiar as pessoas que têm o nariz mais achatadinho, como as orientais e as pessoas de pele negra. Então, é imprescindível que a gente pinte isso aqui de clarinho para dar a impressão que essa parte aqui, que é um pedacinho do osso do nosso nariz, faça parte do resto do nosso rosto e não do meu nariz, entendeu? Então eu estou pintando aqui de claro, estou clareando essa parte aqui e dando a impressão que o meu nariz é mais fino do que ele realmente é, que eu acho que do outro lado, como vocês conseguem enxergar o desenho natural, fica mais fácil de vocês verem a diferença, né? Chega a dar a impressão que o meu nariz é torto, não é isso? Só que eu não vou parar por aí, gente. Além disso, eu vou pintar aqui, ó, essa parte aqui que é o contorno natural, ó, da voltinha da abinha do meu nariz, eu também vou subir um pouquinho com ela aqui, ó, tá vendo? Não muita coisa, só um pouquinho, no meu caso, né, com essa iluminação, porque eu fazendo isso, eu também estou dando a impressão que esse restinho de abinha aqui do meu nariz, tá vendo, ó? Esse restinho de aba, ele também faz parte do meu rosto e não do meu nariz. Então, eu estou escondendo esse traço aqui natural dele, ó, tá vendo? Escondendo essa abinha aqui, assim como, gente, sabe essa bolinha aqui que eu contornei aqui do meu nariz pra vocês, que eu tenho essa bolinha do meu nariz, ó, acho que vocês conseguem ver aí na câmera. Eu não quero dar destaque pra ela, gente. Quero dar a impressão que eu tenho meu nariz todo retinho aqui, sem essa bolinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou descer aqui, ó, com aquele mesmo risco que eu comecei aqui, ó, bem em cima da bolinha. Fiz um risco daqui a aqui. Tudo bem que eu quase que cobri toda a abinha do meu nariz, mas calma que eu já vou limpar essa parte e deixar a aba aparecer um pouquinho, a aba de verdade aparecer um pouquinho melhor, tá? E ó, tô fazendo um risco bem aqui, como se aquela bolinha não existisse, como se essa voltinha aqui, ó, bolinha que eu tô querendo dizer é essa aqui, tá, gente? Como se essa bolinha aqui do meu nariz, ó, como se ela não existisse. Eu estou ignorando ela completamente. Eu tô sentindo o relevo dela aqui quando eu estou descendo com o meu corretivo, mas eu ignorei ela completamente e fiz um risco reto. Uma vez, gente, que eu fiz esse risco reto aqui, mas aí você tá destacando a bolinha. Eu estaria destacando ela, gente, se eu tivesse pintado só ela, entendeu? Só que não foi o caso. Eu não pintei só a bolinha. Eu desci, eu comecei daqui de cima, ó, do risco de onde eu realmente queria que fosse o meu nariz. Comecei aqui e fui numa linha reta até aqui embaixo. Então, eu não tô dando destaque exatamente pra bolinha, tô dando destaque pra toda essa parte aqui, pra dar a impressão que ela faz parte do resto do rosto, isso quando eu for clarear todo o rosto aqui, tá, gente? Saindo agora dessa parte do nariz um pouquinho, peguei um pincelzinho de corretivo normal agora, aí ao invés de contornar aqui a minha olheira, ó, que dá pra ver exatamente onde ela termina aqui, ó, que aí eu deixo a minha olheira bem destacadona aqui pra vocês, que essa é a parte da minha olheira. Ao invés de eu fazer isso, gente, o que que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz com o nariz. Eu vou sumir com essa olheira, vou esconder ela aqui, ó, com o corretivo. Pintar ela aqui todinha. Não vou chegar aqui até a minha linha d'água, tá, gente? Porque isso a gente faz na hora que a gente esfuma tudo isso aqui. E vou pintar toda a minha olheira pra disfarçar aquele roxão que a gente tem em volta dela, certo? Só que uma vez que a gente fez isso, e principalmente com um corretivo mais claro, a gente destacou ainda mais ela, não foi isso, gente? Ela aqui, onde eu pintei toda ela aqui de branco, vou falar branco, mas com corretivo, né, mais claro, ela ficou mais destacada do que aqui, só do outro lado, onde eu só contornei ela com risco. Então esse é um dos motivos que acabou aquela história, porque antigamente, gente, quando eu fiz meu primeiro curso de maquiagem, a olheira a gente escondia só assim, né? Aí começou com esse lance de descer, de fazer aquele triângulozinho ali, blá, que ninguém sabia pra que servia direito. Só sabia que tinha que
que fazer esse triângulozinho aí pra poder iluminar. Mas a bem da verdade, gente, é que esse triângulozinho, ele existe mais pra gente descer com toda a olheira aqui, não dar mais destaque pra ela aqui, ó, chamar o que a gente conhece por aí de panda reverso, né, do que pra iluminar o rosto. Mas ao mesmo tempo a gente faz as duas coisas juntas. A gente esconde a olheira e pra não ficar aquela olheira branca aqui destacada, a gente desce aqui com o corretivo da mesma cor, ó, já tô unindo ao nariz a tudo que eu contornei e desenhei antes, né, para poder fazer a minha iluminação total e assim a minha olheira já fica escondida. Aí vocês estão vendo já a diferença, uma diferença grande que já tá dando aí. E aí quando a gente faz isso, a gente já aproveita, dá aquela corrigidinha ali, né, naquele delineado e blá. E aí a gente já tem uma explicação para o triângulo. Só que a gente não sabe exatamente qual o formato do triângulo que a gente tem que fazer, né, gente? Então isso eu tô mostrando aí pra vocês desde o começo, dando como exemplo os meus traços, mas você tem que levar em consideração os traços do seu rosto ou da pessoa que você está maquiando. Então eu aqui, como eu tenho eu mesma de modelo, eu tô mostrando aí em mim, e aí como você vai fazer em outra pessoa, a gente deixa pra falar em outra aula, tá? Porque aqui a ideia é vocês entenderem primeiro o conceito pra depois falar de outro formato de rosto, tá bom? Então aqui eu já tenho o meu triângulo feito, né? Por isso que eu pintei toda essa parte aqui, aquele triângulo que a gente sempre vê ali na internet. Começando daqui, preenchendo todas as olheiras, preenchendo a parte do nariz e tal. Agora, basta saber, é assim mesmo, Sandra? E aí deixa assim? Não, gente, vocês viram esse traço que eu fiz aqui exatamente em cima, aonde acaba o meu contorno natural, que é esse contorno que eu tenho aqui? Eu peguei, eu fiz só uma linha bem em cima dele, paralela exatamente do jeito que ele é, pra poder destacar bem aqui a minha bochecha, tá? Só que, lembra que eu falei pra vocês que eu não gosto que a minha bochecha pareça assim, tipo, muito bochecha de bulldog, que na verdade acho que é o que todo mundo quer, né? Deixar sempre aquela impressão da bochecha ser um pouco mais pra cima. Vocês percebem que conforme eu subo a minha bochecha aqui, como eu gostaria que ela realmente fosse, que o risco que eu desenhei aqui, ele também sobe, ó. Vocês estão vendo isso, ó? Eu quero que a minha bochecha seja aqui em cima. Então, no que ela sobe, o risco também sobe. E já que eu não posso fazer plástica, então, ao invés de desenhar aqui o contorno dela, contornar aqui exatamente onde ela termina, eu vou contornar ela mais pra cima do que ela realmente acaba, entendeu? Então eu vou contornar ela um pouco mais pra cima. E vou fazer mais ainda, isso eu já cheguei a comentar com vocês em algumas outras aulas, né? Que quanto mais inclinado a gente fizer o risco, mais vai dar a impressão do nosso rosto ser compridinho. E quanto menos inclinado, quanto mais na horizontal a gente fizer ele, mais vai dar a impressão do nosso rosto ser larguinho. Só que não é essa impressão que eu quero causar para o meu rosto, dele ser mais larguinho, porque o meu rosto já é largo naturalmente. Então, além de eu fazer mais pra cima do que o contorno natural dele, eu ainda vou fazer mais inclinado, que é pra dar impressão mesmo que o meu rosto é mais comprido, ó, tá vendo, ó? Então eu vou fazer bem inclinado esse risco, ó, totalmente diferente do risco que eu fiz ali do outro lado. Deixa eu fazer aqui mais forte pra ficar mais fácil de vocês enxergarem. Bem inclinadão, ó. E terminando onde eu realmente gostaria que a minha bochecha acabasse, gente. Eu queria que minha bochecha acabasse exatamente aqui e não um pouquinho mais pra baixo. Então vocês conseguem ver a diferença? Deixa eu marcar aqui, ó, exatamente a minha bochecha onde ela é, né? E aqui exatamente onde foi que eu risquei no meu rosto. Um pouquinho mais pra cima. Então vocês percebem que tem uma diferença grande de um lado e do outro. Então eu estou desenhando aqui desse lado o jeito que eu gostaria que ela ficasse, o que eu quero disfarçar. E desse lado de cá, exatamente o jeito que ela é. E aí, agora o que que eu vou fazer, gente? Eu vou preencher todo esse triângulo que eu desenhei aqui no meu rosto, olha, com o corretivo branco, que é pra dar destaque somente pra essa parte aqui, que aí vai formar todo aquele triângulo que a gente já tá acostumado a ver, mas muitas vezes não sabe do que se trata, tá? Então, cada rosto tem um formato de triângulo diferente, gente. Esse formato que eu fiz aqui é o formato que eu gostaria que o meu rosto aparecesse. Eu poderia até fazer uma diferença um pouquinho maior, quer ver? Vou dar aqui
uma limpada, deixando ela ainda um pouquinho mais pra cima do que ela tava antes, ó. Mais inclinado ainda e mais pra cima. Aí vocês estão vendo, gente, a grande diferença que isso faz. Eu não estou redesenhando o meu rosto, ainda sou eu que tô aqui. Eu só tô levantando aquilo que eu não gostaria que destacasse e afinando aqui desse lado, tá certo? Então já fizemos toda essa parte aqui, agora que mais eu vou contornar aqui, gente? Eu vou contornar aqui exatamente em volta da minha boca, ó, pra vocês verem bem certinho qual que é o formato da minha boca. Esse lado tá bem em cima da minha linha mesmo, então a minha boca é isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa daqui é a minha boca. Isso aqui a gente costuma mexer mais quando a gente vai fazer o batom, tá? Mas eu estou desenhando aqui só pra vocês poderem enxergarem, porque hoje nós não vamos aplicar batom. E aqui eu vou desenhar, ó, do jeito que aonde eu gostaria que ela terminasse. Ó, queria que minha boca fosse um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Uma vez que eu estou dando destaque ao redor da minha boca, gente, com uma cor mais clara, vocês já estão vendo aí que ela já parece maior do que ela realmente é. Que foi o lado que eu contornei certo, ó. Minha boca é desse jeito que vocês estão vendo. Esse lado aqui eu contornei ela maior, pra ela poder parecer maior. Então por isso que muitas vezes vocês veem a pessoa contornando aqui o arco do cupido com corretivo e blá. E quando chegar na parte de aplicar o iluminador mesmo, vocês vão entender. Já vou aproveitar e já vou fechar aqui, ó, pra ficar esse risquinho mais evidente que vocês estão vendo aí, pra vocês poderem enxergar o contorno do meu rosto. E vou desenhar o meu queixo também. O meu queixo, ele é isso aqui, ó. Ele tem essa bolinha aqui, como vocês estão vendo, tá vendo? E, gente, eu gosto do meu queixo. Eu gosto dele assim, ele não me incomoda em nada desse jeito. Então desse lado de cá eu poderia sim fazer ele maior aqui pra deixar ele parecer um pouco maior do que ele realmente é, podia, só que não, gente, eu quero deixar ele do jeitinho que ele é, porque eu realmente gosto dele assim. Até porque, gente, como meu queixo ele não é muito grande, eu quero que meu rosto pareça um pouco mais comprido. O queixo nessa hora ele faz muita diferença. Por quê? Ah, por que você tem que destacar o queixo? Deixa eu destacar ele aqui, gente. Pintar toda essa bolinha dele aqui, ó, do lado de cá. Porque uma vez que eu estou destacando aqui o meu queixo, gente, vocês conseguem olhar mais pro meu queixo do que pro meu maxilar, que é o que deixa o meu rosto mais curto. Tá vendo que eu não tô precisando nem contornar o meu rosto, eu só tô destacando. Por isso que essa iluminação com corretivo é muito importante, gente. Eu só tô destacando as partes que eu quero que vocês enxerguem com precisão. Pois é, uma vez que meu rosto aqui tá pintado e pintado de mais claro, com certeza vocês, olhando pra mim, vocês vão prestar mais atenção no meu queixo do que no meu maxilar. Certo? Ah, mas aí você já sumiu com o maxilar e o resto do contorno do seu rosto. O meu contorno natural seria aqui, né? E ele terminaria mais ou menos aqui. Essa parte aqui não é precisa, tá, gente? Isso aqui eu só tô desenhando um risco aqui desse lado pra vocês poderem enxergar que aqui eu tenho um fundinho natural, que é meu, certo? Agora, uma vez que eu faço aqui, ó, eu vou dar esse espaço aqui, ó, entre onde eu vou colocar o fundinho meu artificial, digamos aqui, aquilo que eu tô querendo disfarçar, eu vou fazer um outro risco aqui, ó. Na verdade eu vou fazer dois, vou fazer um aqui e outro aqui. Eu tô fazendo fininho, que é pra vocês poderem enxergar como se fosse um desenho mesmo, tá, gente, ó. Um mais em cima e o outro mais embaixo. Esse mais embaixo eu ainda gostaria que ele tivesse mais íngreme, que é o que vai me causar essa impressão, tá vendo? Ó, vou deixar ele mais assim. Então, o certo natural dele mais ou menos seria isso. E uma vez que eu tô destacando essa parte aqui, gente, que eu tô clareando ela, como vocês podem ver aí, ó. Eu vou até pegar de novo o algodãozinho que eu tava usando e vou deixar esse risco aqui ainda mais íngreme, porque eu quero disfarçar bem que meu rosto é curtinho e deixar ele mais comprido ainda, ó. Eu vou deixar ela bem inclinadinha, porque uma vez que eu estou destacando essa parte aqui do rosto, gente, todo o resto do meu maxilar, que é esse aqui, ó, meu maxilar não termina onde eu terminei o risco. Ainda tem, tipo, uns 2 dedos de rosto aqui embaixo. Só que com certeza vocês não estão olhando pra ele, pra parte onde ele termina, e sim pra parte onde tem destaque. Então, como eu estou destacando
essa parte aqui mais pra cima, logo abaixo do nosso contorno natural, eu estou deixando de dar destaque pra essa voltinha que é onde realmente termina o meu rosto, gente. Essas partes que eu iluminei já deu, tipo, um formato totalmente diferente pro meu rosto. E eu nem precisei do contorno pra isso. Por quê? Porque a parte branca, ela destaca mais do que a parte escura, certo? Então, aquilo que eu tô destacando, automaticamente já tá disfarçando aquilo que eu não quero destaque, tá? Aí, essa parte, toda essa parte do nosso rosto, geralmente, é onde a gente mexe pra poder fazer um contorno e iluminação. Faltou só a parte da testa. Minha testa tá bem aqui, ó. Vou contornar ela aqui pra vocês verem, um pouco abaixo do meu cabelo. Não tô indo muito pra cima, gente, pra não melecar muito meu cabelo ali. Vou contornar aqui ao redor da minha sobrancelha, que é onde ela acaba. Esse lado aqui nós temos toda a minha testa. E o lado de cá, eu vou desenhar a minha testa, apesar de que eu não me importo muito com a minha testa, tá, gente? Mas eu vou desenhar aqui ela como se ela fosse um pouquinho menor, exatamente no mesmo formato, ó. No mesmo formato, só que como se ela fosse assim um pouquinho mais pra baixo, tá vendo? Só de eu fazer isso, gente, já dá a impressão da minha testa ser um pouco menor do que ela realmente é. Mas você só precisa fazer isso se você quiser dar essa impressão. Eu não quero, gente, eu não quero, porque uma vez que eu tô tentando deixar o meu rosto mais comprido, se eu ficar diminuindo aqui muito a minha testa, aí vai dar a impressão que ele é mais curtinho de novo, que é o que eu não quero. Por isso que quando eu estou fazendo a minha maquiagem, eu não me importo muito de escurecer aqui essa parte, que é a parte do contorno, a aula que nós já fizemos antes, né? Que eu falei pra vocês o motivo pelo qual a gente escurecia aqui essa parte, justamente porque a gente não quer dar destaque a ela, né? O contorno, ele serve mais pra ajudar na iluminação do que realmente pra deixar o nosso rosto mais fino, etc e tal, tá vendo? Agora que eu já destaquei no meu rosto, que eu já desenhei com a parte clara, o formato que eu gostaria que o meu rosto fosse, aquilo que eu queria destacar, da impressão que ele é mais pra cima e tal, agora eu vou fazer completamente o oposto. Eu vou pegar aqui um corretivo mais escuro, tô pegando um mais escuro mesmo, gente. Se eu fosse usar isso em mim no dia a dia, eu já usaria uma tonalidade um pouquinho mais clara. Mas lembrando que nas aulas a gente acaba sempre dando uma exagerada a mais, porque eu quero que vocês vejam. Por isso que eu forço aqui um pouquinho mais a barra, tá? Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa agora com a parte escura. Pingar aqui umas gotinhas de diluidor pra diluir. A única coisa que eu vou fazer com esse contorno vai ser um contraste com tudo que eu fiz de mais claro aqui no rosto. Porque, na verdade, o destaque, o desenho, o que eu queria disfarçar aqui, eu já disfarcei. Eu só tenho que dar um contraste pra tudo isso que eu fiz aqui. Que é o quê? O risco escuro, que não vai ficar tão escuro, porque tava sujo de claro, né, gente? A pessoa não limpou o pincel. O risco mais escuro, embaixo do claro, que é pra gente ter o contraste, não grudadinho no outro, porque a gente tem que ter o espaço pra esfumar, né? Não podemos esquecer disso, ó. E inclinado, assim como eu fiz a parte clara. Esse risco aqui eu venho até onde? Até onde eu quero que o meu rosto pareça ter um buraco, ser mais profundo. Se eu vim muito perto da boca, gente, aí a gente sabe que nosso contorno natural ele não vem exatamente até a boca, né? Então vai dar a impressão daquela coisa falsa, né? E aquilo que parece falso parece o quê? Sujeira, né, gente? A gente tem que respeitar também o limite do rosto do ser humano e ir mais ou menos até aonde acaba a nossa sobrancelha e invadir no máximo um dedinho pra frente, que foi o que eu fiz aqui, ó. Estou dando um contraste com tudo de claro que eu apliquei aqui. Então, a partir do momento que eu coloquei uma coisa mais escura aqui do lado do claro, ó, tá vendo? O escuro, ele não tá mais em destaque e o branco fez mais pá ainda, tá vendo? Deixa eu fazer a mesma coisa aqui em volta do queixo, ó, pra vocês verem. No momento que eu escureci aqui, ó, do ladinho do meu queixo, o branco que eu pintei aqui o queixo ficou mais destacado ainda. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de baixo, ó. Escurecer aqui, ó, porque eu quero dar a impressão do meu rosto ser mais comprido. Eu tô fazendo isso, gente, com um pincel de delinear, um pincel bem fininho, porque eu quero que vocês enxerguem os riscos que eu estou fazendo, tá, gente? Porque, no geral, a gente faz com um pincelzinho mais gordinho. Então, aqui, ó, tô fazendo bem do ladinho daquela parte branca. Eu tô escurecendo, porque aí o branco vai ficar com mais destaque ainda. Eu acho que vocês conseguem ver aí, né? Vocês conseguem ver a diferença de um lado e do rosto. Parece que eu sou uma pessoa
torta, gente, e eu não mudei nada. Eu estou fazendo as mesmas expressões. Eu tô simplesmente disfarçando aquilo que eu gostaria de disfarçar. Aliás, eu vou precisar voltar aqui pro corretivo claro, gente, porque eu esqueci de contornar aqui, ó, ao redor da minha sobrancelha. Farei isso agora e finalizar aqui a minha testa. Tá, já escureci aqui, né? Já dei o contraste aqui do meu iluminador. Agora eu tenho que fazer o quê, gente? Exatamente a mesma coisa nas partes menores, que é as que dão mais trabalho, porque são pequenininhas, gente, que é o caso do nosso nariz, certo? Eu já não fiz aquele risco aqui, ó, da parte que eu queria destacar, como se isso aqui fizesse parte do meu nariz. Agora eu vou causar aqui, que eu deveria ter feito antes, pra não sujar minha mão, mas não tem problema. Eu vou fazer aqui exatamente a mesma coisa desse lado aqui, ó. Eu vou contrastar com o branquinho que eu apliquei antes. Essa bolinha que eu desenhei aqui foi só pra vocês verem a bolinha original do meu nariz, né? Só que aqui eu não quero dar destaque pra ela, então, pelo amor de Deus, vamos fazer um risco reto e ignorar que eu tenho aquela bolinha ali. Do começo ao fim, tô fazendo o risco reto. Até aqui, ó, onde acaba o nariz. Eu estou contrastando o branco que eu apliquei anteriormente, olha, tá vendo? Por isso que eu fiz esse risco aqui, que começou bem aqui da minha sobrancelha, ó. E eu fiz um risco reto até o final do meu nariz. E aqui na abinha, gente, a mesma coisa. Eu não me importei de praticamente sumir com a aba do meu nariz aqui, porque aí na hora que a gente esfuma isso aqui, a gente consegue deixar do jeito mais certinho, tá? Então aqui eu vou desenhar aqui a abinha do meu nariz, como se ela fosse menorzinha, pra poder dar um contraste com o branco que a gente fez anteriormente, ó. Como vocês puderam perceber aí, depois que eu apliquei todo o contorno no meu rosto e não de forma exagerada, como vocês podem ver, eu fiz basicamente risquinhos aqui. Eu basicamente só usei o escuro pra poder dar um contraste pro claro, que, gente, já existia antes de eu usar o contraste escuro, ó. Só de eu usar o claro aqui, já existe um contraste com a parte escura normal do nosso rosto. Só que quando a gente faz um risquinho mais escuro do lado claro, a gente contrasta mais ainda. Então esse é o conceito da iluminação. Do contorno e da iluminação, na verdade, porque os dois trabalham juntos, né? Como nós falamos aí nas últimas aulas, a parte escura, ela vai esconder, eu acabei não escondendo aqui a parte de cima da testa, né? Pra contrastar com a parte clara, pra dar a impressão que a minha testa é menor, ó. Ele só vai dar o contraste pra iluminação, pro desenho do rosto, do jeito que você realmente gostaria que ele ficasse. Eu vou parar nossa aula por aqui, gente. Não vou dar tchau pra vocês assim, tá? Mas essa aula eu vou cortar ela aqui e vou dar sequência à gravação, porque eu vou terminar esse rosto aqui junto com vocês, mas vai ser na próxima aula. Vou voltar já maquiada pra finalizar o vídeo, tá bom? Voltei aqui, gente, agora já com a make finalizada dos dois lados. Mais calma, que vocês vão entender todo o processo na próxima aula. A ideia era só finalizar mesmo, pra não terminar a aula com a cara torta, mas eu mantive aqui o meu cabelo preso pra vocês poderem enxergar bem o formato do rosto e a diferença de qual o resultado final que a gente vai chegar depois, que eu não gosto de fazer suspense, gente. Na próxima aula a gente conclui tudo e finaliza essa parte da iluminação, tá bom? Eu tô postando essa aula hoje, domingo, mas as nossas aulas vão voltar a ser todas as sextas-feiras no canal como eram feitas antes. Eu espero, em nome de Jesus, que dessa vez a gente vá em frente e que toda sexta-feira a gente tenha aula aí. Qualquer emergência, qualquer coisa que aconteça, vocês confiram minhas redes sociais, gente, porque eu tô sempre lá no Instagram conversando, nos stories, fotos, tudo eu vou explicando pra vocês, caso aconteça alguma coisa extraordinária, tá bom? Então é muito importante vocês me seguirem por lá e também deixar o seu joinha aqui se você gostou, que a gente voltou aqui com o curso, gente, porque eu vou entender que vocês estão gostando, porque dá muito trabalho gravar essas aulas, gente. Por isso que eu tive uma dificuldade enorme de voltar. Então, quanto mais joinha vocês me derem, mais eu vou entender que vocês realmente estão gostando, mais eu vou me esforçar pra estar sempre gravando essas aulas e trazer esse conteúdo pra vocês todas as sextas-feiras, tá bom? Então deixa o joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito e me sigam lá nas redes sociais pra qualquer imprevisto a gente conversar por lá também. E os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!